A reportagem que vocês vão ver a seguir deveria marcar a estreia do documento especial no SBT em 1992, mas por diversas razões ela foi adiada e permanece inédita até hoje. Pouco antes do impeachment de Fernando Collor de Mello, o País da Impunidade mostrava um pouco do que acontecia nos bastidores do poder em Brasília. O País da Impunidade. Reportagem de Márcia Leite e Sérgio Godeberg. Boa noite. Bem-vindo outra vez ao documento especial. Nos últimos 2 meses, desde que se instalou a CPI do caso PC, o país vive o limiar de uma revolução ética. A justiça volta a ser, pelo menos em teoria, igual para todos. Mas essa igualdade anda desacreditada há muito tempo. Existe a crença generalizada que no Brasil só os pobres pagam por seus crimes. A ideia de que este é o país da impunidade já está entranhada na cultura nacional. O país da impunidade. Este é o nosso assunto de hoje. Desde 1500 que estão vendendo o Brasil. Já chega de impunidade. Lugar de corrupto, ó, cadeia. A impunidade é histórica. Não me deixem só. Uma visita de cortesia ao amigo presidente da República. Com tanta impunidade, as pessoas acabam perdendo os referenciais de justiça no Brasil. Na semana passada, a promotora Arinda Fernandes, de Brasília, pediu a absolvição de um réu acusado de homicídio, alegando que a impunidade no país é mesmo generalizada e não se pode condenar alguém quando o senhor Paulo César Farias continua solto. Se este dinheiro que foi desviado, este dinheiro que foi aplicado em proveito pessoal de cada um dos integrantes deste esquema, tivesse sido aplicado na educação, na pesquisa, na saúde, quantas mortes teriam sido evitadas? Então, se são verdadeiras as acusações da CPI, do esquema PC, eles sim cometeram muitos e inúmeros homicídios. Quantas pessoas morreram nas filas dos hospitais por falta de atendimento médico, por falta de remédio? Quantos aposentados morreram nas filas do INSS? Os brasileiros vivem um momento crucial na sua história. A CPI sobre as atividades de PC Farias revela a existência de uma grande rede de corrupção e coloca até o presidente da República no banco dos réus. Levado às últimas consequências, esse inquérito representa a esperança de uma reabilitação dos princípios éticos na sociedade brasileira. Já faz tempo que o brasileiro espera uma renovação ética da classe política. Nas últimas eleições presidenciais, o então candidato Fernando Collor garantia que no seu governo a impunidade ia acabar. Respaldado por 35 milhões de votos, Collor foi o maior fenômeno eleitoral de nossa história recente. E para que aos famintos e aos marginalizados que povoam as cidades e os campos se devolva a dignidade de cidadãos. Porque se nasceram brasileiros, não posso permitir que a fome e a miséria acabem por lhes caçar a própria cidadania. Ele disse que ia até acabar com os pobres, mas está acabando. Está tudo morrendo. Presidente mais ruim que esse que eu votei nele não tem. Enquanto o Brasil está se afundando, eles estão enricando com dólares, quantias e mais quantia de dólares no exterior. E o Brasil cada vez mais se afundando. Por mais irônico que possa parecer, a grande verdade é que hoje, em termos de Marajá, o povo brasileiro é obrigado a reconhecer, sem alternativa, que o presidente Fernando Collor é o Marajá número 1 deste país, toda a sua história. E que o Marajá número 2, desgraçadamente, é o senhor PC Farias. Através da CPI do empresário PC Farias, o país finalmente conheceu a anatomia da corrupção no Brasil. Na certeza da impunidade, o tesoureiro da campanha de Collor plantou uma quadrilha na máquina administrativa do governo.
Cheguei a visitá-lo algumas vezes lá, em 1990. O senhor tratava que assuntos com o senhor presidente da República? Deputado, uma visita de cortesia ao amigo presidente da República. Não tratei de nenhum negócio com ele, nunca tratei. Eu acho que a impunidade não é que tem muito a ver com o PC, tem muito a ver com o crime. Tem muito a ver com as coisas erradas que têm acontecido nesse país. Aqui o que ocorre é que, em geral, não há consequência para o crime. E, portanto, este conteúdo de impunidade acaba sendo um profundo trampolim para que o processo de corrupção se renove. Pior, isto acaba desagregando de maneira geral. Não é apenas a grande corrupção, é que no fim a pequena corrupção vai se infiltrando na gente, e você vai perdendo o controle de certos valores que são fundamentais para que você possa viver com dignidade, para que você possa viver em sociedade. Nada do que diz é verdade, nenhuma palavra. Nunca me advertiu sobre qualquer irregularidade que estivesse ocorrendo na área do governo, nem tampouco trouxe qualquer nome à minha consideração. Não me deixem só. Sozinho? Ele já está só. Ele está sozinho, perdeu a dignidade, está sozinho, sozinho mesmo. Pô, ele deixou todo mundo só até agora, o que é que nós temos? Nada, acabou tudo. O Paulo vai ganhar uma passagem para sair desse lugar. Nos corredores do Congresso Nacional, não se fala em outra coisa. Muita gente não quer se comprometer. Obrigado. Não, eu não posso definir nada, cara. Funcionário da casa, depois eu falo. Samba de pombo, urubu não entra. Na verdade, a apuração dos fatos da CPI veio a reboque do trabalho de alguns jornalistas. A antiga afirmação de que a imprensa é o quarto poder nunca foi tão verdadeira. É através da telinha que a CPI está em todo o território nacional. Quem rouba deve ser punido, porque a lei do país não é para roubar. A lei do país é para ser punido quem rouba. Atualmente, em todas as camadas da população, há um consenso. A cultura da impunidade não pode mais prosperar. E é assim, esses corruptos todos roubam. A gente vai votar, pensa que sempre fica naquele sonho, pensando que é diferente, sempre acontece o mesmo. Mas se as pessoas que mandam, né, mudasse, como é que se fala mesmo? Por exemplo, essas pessoas, esses governadores, esses presidentes e tal, tem que juntar e fazer o exame de consciência, né? Tem que pensar que o nosso Brasil tem que mudar, né? Não pode pensar mais nessas loucuras, tem que resistir ao impulso do dinheiro. Se bem que quem rouba, ele, na realidade, ele está pegando, mas nunca aquilo vai adiantar para ele, né? Porque não é um dinheiro honesto, né? Se bem que ele tem carências, mas eu acho que a consciência vive bem e melhora, né? Porque ele não tem uma vida... Ele não vive honesto para consigo mesmo, né? Então não tem jeito. Eu acho que se desta vez a impunidade continuar, vamos dizer assim, trafegando como tem trafegado no país, vai ser muito difícil. Não é só governar esse país, é viver nesse país, é educar os nossos filhos nesse país. Como é que você vai dizer assim, não atravesse o sinal quando estiver fechado, né? Pague a conta de luz, pague a conta de água, pague o seu imposto. Se a impunidade é quem manda, como é que você vai cobrar as obrigações do cidadão? Na noite do dia 25 de agosto, o presidente da República afirmava para a rede de televisão argentina Telef que determinou a punição dos corruptos, doa a quem doer. As imagens dos bastidores da entrevista captadas pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre revelavam visíveis sinais de descontrole do chefe do governo. Eu te estou falando neste momento. A ver, decime como me escuchás. Hola, 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 1, 2, 3. Qual o soldado dele?